A vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma semana aí, né, terminando, e hoje estamos aqui de novo. Passa tão rápido, né? A semana que logo chega sexta-feira e dia da gente aprender mais. Que bom, né? Bom, gente, hoje o assunto que vocês já viram aí na capa e no título aí do vídeo é sobre legalidade espiritual. E esse assunto é um assunto que já está meses anotado para eu falar, mas eu estou sempre aqui seguindo um direcionamento de Deus e foi vindo alguns assuntos importantes também, né, aí antes, e chegou a hora de falar da legalidade porque ele fecha, né, esse assunto da semana passada principalmente, onde eu trouxe vários motivos que podem impedir que a nossa oração seja aceita, né, atendida, e a legalidade é uma delas, né? Quando você dá a legalidade para a pessoa errada. Antes de mais nada, eu entrego este momento nas mãos do Senhor para que Ele venha falar aos nossos corações através da minha boca e que eu não venha falar nada de mim mesmo, mas que o Espírito Santo venha me guiar. Então, para a gente entender, Jocely, o que é legalidade? Bom, legalidade é um atributo jurídico, né? Falando aqui na nossa linguagem, é um atributo jurídico que indica se um ato humano ou pessoa jurídica é ou não contrário às leis, né? Se ele é ilegal. Então, legalidade quer dizer um conjunto de leis que regem, né, o nosso país, por exemplo. Então, toda vez que a gente fizer algo que lá na lei diz que não pode fazer, a gente está sendo ilegal. Aí a lei pode vir, a justiça pode vir e atuar, né, contra a gente, atuar contra a nossa ilegalidade. E no mundo espiritual não é diferente. Se o nosso mundo físico aqui existe uma certa ordem para as coisas acontecerem, quem dirá no mundo espiritual? No mundo espiritual também tem as leis que regem, que Deus criou. E todos nós estamos submetidos, não só nós, mas todos os seres, né, celestiais. Então, a legalidade bíblica é o cumprimento de leis e princípios estabelecidos por Deus em sua palavra, né? Nós temos a palavra dele. Então, quando a gente obedece os mandamentos e pratica justiça e retidão diante de Deus e dos homens, a gente está cumprindo ali, né, leis, né? E quando vocês verem legalidade espiritual, é porque nós temos o direito de deixar alguém agir ou não na nossa vida, inclusive Deus. Quando Deus nos deu o livre-arbítrio, o poder de escolha entre o bem e o mal, Ele está estabelecendo uma lei. E aí eu ouvi um pregador falar que a gente sempre ouviu, e é verdade, eu desde criança sempre ouvi dessa forma também, que Deus é gentil, que Ele chega, acho que até eu já falei isso, mas a gente vai aprendendo, né? Por isso que é importante estudar a palavra de Deus, por isso que é importante essa busca, porque a própria palavra fala que a gente perece por falta de conhecimento. Então, a gente tem mania de falar assim, Deus, ele é educado, ele é bondoso, ele vem e bate na porta do nosso coração, se a gente abrir, ele entra, mas o inimigo não. Ele vem e arromba, sai entrando? Não, ele não tem o direito de arrombar. Ele até tem autoridade, porque abaixo de Deus, né, o ser mais forte, cheio de poder abaixo de Deus, é o diabo, é o espírito do mal. Mas autoridade é diferente de autorização, né? É diferente de autorização. E quando Deus criou a terra no início, Ele deu a autoridade
para o homem sobre toda a criação. Lá em Gênesis, quando ele termina ali de fazer a criação, ele entrega a autoridade nas mãos do homem. Você vai governar sobre tudo isso aqui. Só que o homem deixou o pecado entrar. Quando ele deixa o pecado entrar, ele perde o direito de governo da terra. E aí vai para as mãos do espírito do mal, vai para as mãos do diabo. Aí agora a gente está escravizado pelo pecado, o mal controla, né? E aí foi quando Deus mandou Jesus, porque antes tinha que sacrificar, tinha um tanto de coisa e a gente não tinha, né, escapatória. E aí quando Deus mandou Jesus, o que aconteceu? Jesus pagou um preço que a gente jamais poderia pagar. Ah, mas para quem que Jesus pagou esse preço? Deus, para o próprio Deus. Por quê? Porque para resgatar a gente das mãos do inimigo, Deus teve que enviar seu filho para morrer em nosso lugar. E aí ele nos resgatou, né, do reino das trevas e nos transportou para o reino da luz. Tá, beleza. Então, uma vez que a gente está no reino da luz, a gente está protegido contra a ação do mal. Só que, como ainda temos a questão da luta da carne contra o espírito, porque a carne tende para o pecado e o espírito para Deus, a gente tem que vigiar. Quando naquele vídeo lá que eu falei sobre a infiltração nada mais é uma brecha, uma legalidade espiritual dada para o diabo para ele agir. Aí ele entra se infiltrando ali por aquela brecha e começa a agir. É a brecha dada para que ele haja. Mas se a gente não der essa brecha, a Bíblia fala que ele fica ao derredor. Que ele fica ao derredor. Derredor é depois do redor. Os anjos estão acampados ao nosso redor e o inimigo está ao derredor, bramando a quem possa tragar. Ele, no máximo, consegue jogar dardos inflamados para tentar nos atingir, mas ele não tem liberdade para entrar se a gente não der essa liberdade. Fato é, tanto é que o mundo jaz no maligno, tem na Bíblia. Quando Jesus foi lá para o deserto, ele falou: prostra, me adora que eu vou te dar tudo isso aqui. Ele tinha o domínio, né, de tudo. Ainda tem o domínio de tudo por aqui. Jesus resgatou a nós. Então, quando a gente abre uma brechinha, a gente está dando legalidade para o espírito do mal agir na nossa vida. E aí, quando eu falei lá no vídeo da semana passada das orações não atendidas, justamente aquela parte onde eu falo bem assim, que quando a gente vai orar, mas está com o pecado, que não se arrependeu, Deus não tem como Deus nos atender aquela oração. E a legalidade dada ao diabo, muitas vezes, é algo que a gente fez ali que é tão sutil que a gente não se deu conta, e aí a gente deixa a brechinha aberta. A gente está vivendo, buscando a Deus, indo à igreja, procurando fazer o que é certo, mas tem uma brechinha que não foi fechada. E isso explica tanta coisa que começa a acontecer na nossa vida, porque só tem duas maneiras do espírito do mal agir na nossa vida: se nós dermos esse direito ou se Deus der. Exemplo disso lá em Jó, que Deus deu o direito dele agir e falou: mas você não tira a vida, né? Só de Jó todo mundo já conhece aí. Então ali a gente vê claramente isso. Só que o que acontece? Via de regra, Deus não permite. Aquilo ali, dele ter permitido, é exceção. Ele permitir é exceção, para que venha nos aperfeiçoar em coisas que a gente precisa.
E aqui a gente não vai entrar no mérito, né? Porque Deus é Deus. Deus é santo, Deus é justo, né? E as aflições do tempo presente não hão de se comparar com a glória que há de vir. Então, só tem essas duas maneiras. E pode ter certeza que a maior parte dos problemas que a gente passa na vida é porque a gente deu brecha para o espírito do mal agir. E aí a gente tem que começar a se vigiar, se policiar, e isso é só através do Espírito Santo, e para a gente ter a presença do Espírito Santo na nossa vida, nos guiando, nos ajudando, a gente tem que pedir, a gente tem que ter um momento diário com Deus, para que a gente tenha essa intimidade, né? Para a gente conseguir perceber rapidamente, porque só o Espírito Santo que sonda os nossos corações, né? E como eu falei, são coisas sutis. Por exemplo, falar uma mentira. Você fala uma mentira, se você não se arrepende e coloca aquilo diante de Deus e pede perdão, porque a gente é falho, a gente erra, a gente acaba errando. Só que João vai falar, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, que é Jesus, em seu favor, ou seja, vá até Ele, peça perdão, que Ele vai interceder por você, o Pai, Ele vai advogar a sua causa, Ele vai falar, Pai, perdoa, olha, minhas mãos, as cicatrizes, eu morri por Ele está arrependido, perdoa. Então, toda vez que a gente peca, a gente tem que rapidamente se arrepender para fechar aquela brecha. Aí, às vezes, você ali, no meio da conversa, falou uma mentira. E, na verdade, ele sabe que está falando mentira. Mas, assim, foi algo tão sutil, aí você deixa passar. E aí deixa, e aquilo dali fica por ali mesmo. Você segue a vida, né? Segue a sua vida, e vai e tal. Mas daqui a pouquinho começam a acontecer coisas que você não entende. Porque uma brechinha ficou aberta, né? Às vezes uma resistência, uma autoridade, você fica ali com o coração duro, resistindo, espírito de rebelião. Aí o diabo tem autorização para agir. Aí ele vem com o espírito de rebelião e vai endurecendo ainda mais seu coração, vai causando ainda mais problema, sabe? Às vezes são palavrões, às vezes você tem mania de às vezes falar um palavrão. A palavra de Deus fala que tudo aquilo que for santo, tudo aquilo que for nobre, que deve preencher a nossa boca. A gente não deve ficar usando os nossos lábios para falar coisas ruins, ou então fofoca, crítica aos outros, fica criticando e critica, fica por ali mesmo e continua tocando a vida. E aí as coisas só estão dando errado, sabe? Aí às vezes também rancor, alguém fez alguma coisa e você não consegue perdoar. Todo dia você dobra o seu joelho, ora, você vai à igreja, você faz o que é certo, mas lá dentro do seu coração tem um rancor contra alguém, tem uma porta aberta para o mal agir. E aí é onde que ele entra e começa a agir. Às vezes uma pessoa que está sonegando o imposto, está passando a perna, está fazendo algo errado, está se prostituindo. Porque às vezes a pessoa pensa que a palavra prostituição só tem a conotação sexual, e não. Prostituir é sair da forma original para algo que não é para ser. Prostituir é se corromper diante das coisas, sabe? Então, aí você dá legalidade para o mal entrar na sua vida financeira e começar, sabe? É dívidas, é isso, é prejuízo, é coisa que estraga. Legalidade que foi dada. Às vezes no seu relacionamento, às vezes você foi infiel ou falou uma mentira, qualquer coisa que deu ali legalidade para o mal agir. E aí seu relacionamento fica travado, as coisas não vão para frente. E você pede e ora e chora, Senhor, transforma a vida da minha esposa, transforma a vida do meu marido, Senhor, eu não sei mais o que fazer. Não tem como, se você não reconhecer que você caiu ali atrás, você tem que fazer uma análise. O que aconteceu? Desde quando que as coisas começaram a desandar? Seja em qual for a área da vida, às vezes está sendo atacado por doenças que não foi nem porque você
não se alimentou bem, tudo, que às vezes a pessoa tem uma vida regrada, faz um exercício físico e começa a vir um monte de doenças. Pode ser alguma brecha que deu para Satanás agir na vida. Eu estava lendo a Bíblia esses dias e uma parte sobre julgamento, julgar pessoas. Aí a comentarista da Bíblia estava falando, ela citou um exemplo que ela teve, já tinha tido 3 filhos, as gravidezes tinham sido, né, tudo normal, e na 4ª gravidez ela se viu doente, ela não conseguia fazer nada, ela estava literalmente doente, assim, da cama ela não estava tendo vida por causa da gravidez ali, e ela começou a questionar o Senhor, falou, meu Deus, minhas outras gravidezes foram todas normais, e por que que eu estou desse jeito? Eu não sei mais o que fazer. Meu esposo, meus filhos estão tudo lá fora brincando, eu estou aqui prostrada nesse sofá, eu estou literalmente doente, eu não sei mais o que fazer, eu não quero ficar desse jeito. Por que que eu estou desse jeito? A importância da pergunta, da autoanálise, né? Da pessoa ter comunhão com Deus, porque às vezes deu lugar e passou por desapercebido, né? Às vezes se embolou fazendo outras coisas ali e ficou algo bem sutil ali para trás. Aí quando ela perguntou para Deus assim, o Espírito Santo rapidamente trouxe a memória dela, que há alguns anos atrás, ela e a colega de estudo bíblico, elas faziam reuniões, né, e tinha as outras mulheres que participavam, e uma delas estava grávida e vivia faltando e falando que ela estava passando muito mal na gravidez, que ela não estava dando conta de ir e tal. Aí as duas julgaram, falaram assim, isso é desculpa. Ela está usando a gravidez para dar desculpa para não ir, porque ela não quer ir, não tem coragem de falar que não quer ir, isso é desculpa. E ficou por isso mesmo lá atrás, ela deu uma brecha para Satanás entrar na vida dela. E aí, na hora que ela percebeu que ela jamais poderia julgar o outro, por mais que a gente olhe e fale assim, isso parece ser desculpa. Não, a gente não pode julgar. Por mais que venha na nossa cabeça, e por mais até que seja desculpa, não nos cabe julgar. Só Deus sonda os corações. Só Deus sabe o que cada um está passando. Só Deus é justo. Então, naquele momento, ela caiu em grande arrependimento, falou, meu Deus, me perdoa. Daí para ali, pronto, todos aqueles sintomas que estavam deixando ela prostrada sumiram. Por quê? Porque ela fechou a brecha que deu para o inimigo agir na vida dela. E assim vai. São vários motivos que a gente pode dar, mentir. E mentir não é só contar uma mentira literal. Quando você começa a florear uma coisa, você começa a colocar uns enfeitezinhos, coisas que não aconteceram. Você está mentindo. Quando você omite algo que é necessário falar, alguém te perguntou uma coisa, você tem que contar tudo. Se você só conta a parte que te interessa, e essa parte que essa aqui não vou contar não porque não vai gostar. Aí você conta só meias verdades. Meias verdades é mentira. Tá dando brecha para o inimigo agir. Mas o que? Ficar assistindo coisas ruins, falando coisas ruins, como eu falei que a nossa boca tem que ser usada para falar coisas boas, tudo isso você vai abrindo brecha para o inimigo entrar. Superstição, você está dando brecha, né? Pornografia, né? Pornografia, você abre uma porta, o inimigo começa a entrar, causando devassidão na área da sexualidade. Então, o medo, tanto que quando Jó fala assim, tudo aquilo que eu temia me sobreveio, quando você fica com aquele medo, né? Porque o medo natural, você ter cuidado para não cair e tal, existe né? Um medo ali que é algo do ser humano que diante de uma situação de risco, o corpo todo reage para se proteger. Isso é coisa natural. Estamos aqui falando do medo excessivo, do medo onde você começa na sua mente criar um monstro. Isso é não confiar em Deus. E aí você está dando brecha para o mal agir também. Aí vem muitas coisas, né? Os julgamentos, os palavrões, como eu falei, o rancor, tudo isso vai dando legalidade para o mal agir na área financeira, né? Nos empregos que não dão certo, você entra, não para emprego nenhum.
nos relacionamentos, na saúde, né? Portas fechadas, né? Você não consegue nem arrumar emprego. Tem uns que não param, outros não conseguem nem arrumar. Bate na porta de muitas empresas, leva currículo, aquilo, não consegue arrumar. Se isso tem acontecido, se algo está acontecendo na sua vida e você não entende por quê, pare para analisar. Dobre seu joelho e vai orar. E pare para analisar e peça: Senhor, me mostre onde eu caí, aonde eu dei brecha. E aí, pode ter certeza que Deus nos ama, Ele vai mostrar. Assim como aquela comentarista falou assim, por que eu estou passando por tudo isso? E o Espírito Santo trouxe a lembrança, Deus vai trazer a lembrança de tudo aquilo que você deixou de brecha. E aí, nesse momento, você faça uma oração de arrependimento, né? Lá, em Salmos, o salmista fala: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho reto. Guia-me pelo caminho eterno. Está lá em Salmos 139, 23 e 24. Então, assim como o salmista pedia para Deus sondar, que no dia de hoje a gente possa pedir: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, vê se há em mim alguma brecha aberta. Por que né, eu oro tanto a respeito disso e isso não está acontecendo? Né? Vê se há. Aí, se você já analisou, não tem, aí entra naqueles outros quesitos lá do vídeo passado. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, o vídeo da semana passada, falando sobre as orações não atendidas, os motivos, né? Mas o principal motivo de tudo é as brechas, porque quando você dá brecha e não fecha, você está em pecado. Então não vai poder ser ouvido. Então, que no dia de hoje nós possamos analisar e fazer essa oração pedindo perdão, porque o único jeito de fechar a brecha é se arrependendo, reconhecendo que errou, pedindo perdão, colocando aos pés da cruz e declarando: fecho neste momento toda a brecha nessa área. Cita o que foi que você abriu de brecha. Neste momento eu me arrependo, fecha essa brecha. Inimigo, você não tem mais direito de agir sobre a minha vida. Acabou. Senhor, reina sobre a minha vida. Só tu pode ser aquele que vai reinar sobre a minha vida, aquele que vai ter direito de me reger, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável, porque o Senhor é o meu Deus. Faça isso no dia de hoje e você vai começar a ver as coisas mudarem, as coisas caminharem e você ter uma nova vida, né? Uma nova vida. E isso é constante, gente. Isso não é fazer hoje e esquecer, não, porque nós somos falhos. A gente, como eu falei, acaba errando em algum momento. Não pode ser o erro costumeiro, porque aí a gente vai estar vivendo no pecado, não vai estar sendo cristão, não vai estar, né, valorizando o sacrifício de Jesus, mas acidental. Acidental, infelizmente, acontece e vai acontecer enquanto a gente estiver aqui. Nós vamos ser totalmente purificados na vinda de Jesus, que é quando ele vai concluir a obra que começou em nossa vida. Tá bom? Então, eu espero que essa palavra tenha falado profundamente ao seu coração e que faça diferença, coloque em prática, porque se a gente ouvir, aprender e não colocar em prática, de nada resolve, nada irá mudar, nada irá acontecer. Então, mais do que ouvir, é colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende, principalmente sobre a palavra de Deus, para que a gente venha viver o melhor dessa terra, né? A gente venha viver as promessas. A Bíblia está recheada de promessas e a maioria das vezes a gente não está vivendo as promessas porque está falhando em algum quesito, está com alguma brechinha aberta, está falhando em alguma parte, né? Porque Deus é justo. Tudo que tem lá é palavra dele e ele não volta atrás. Se não está acontecendo na nossa vida, a responsabilidade é nossa. Então, a gente tem que verificar o que está acontecendo, né? A não ser, é claro, quando, como eu falei, é algo que Deus permitiu para nos moldar, para nos melhorar. Aí, também, nessa análise, nessa conversa de intimidade com Ele, a gente vai perceber. Aí, não é com a gente, é com Ele, a gente só tem que esperar o momento dele, procurar aprender logo o que precisa aprender, para que
tudo fique bem. Mas sabemos que se a gente não tiver uma constância, a coisa desanda, né? Então, vamos ficar firmes na fé, vamos fazer o nosso dever de casa, vamos ter intimidade com Deus todos os dias, conversar, também orar, ler a palavra, aprender que a gente, nesse caminhar, a gente vai crescendo de glória em glória, até aquele dia onde tudo isso será passageiro. Espero que vocês tenham um ótimo fim de semana com a família, uma excelente semana também que vai se iniciar aí e vejo vocês na próxima sexta-feira. Até lá!